Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, esse aqui é meu primeiro vídeo do canal. Eu tô gravando aqui dentro do carro porque a acústica do ambiente fica melhor. Aqui na rua a gente tem bastante moto, bastante tráfego de veículos, tem também os cachorrinhos que ficam latindo, então eu decidi fazer essa gravação aqui para ficar um som mais adequado. Meu nome é Vanessa, eu sou uma mãe, eu sou uma filha de Deus, uma cristã. Eu tenho inúmeras coisas para passar para vocês. Esse meu primeiro vídeo aqui, eu não vou ficar enrolando muito, mas ele vai ser mais uma apresentação, porque para que vocês entendam como eu cheguei até aqui, o porquê que eu estou aqui gravando esse vídeo, existe toda uma história por trás. Então vou tentar ser breve e depois nos próximos vídeos eu vou fazendo novos adendos, a gente vai gravando novos assuntos, vou explicando algumas coisas que eu achar que ficou meio sem explicação nesse primeiro vídeo, tá bom? Vamos voltar para o ano de 2022, finalzinho de 2022. Eu tinha uma vida muito plena, e quando eu falo plena, em todos os sentidos, financeiramente, amorosamente, com filhos, né? Então, assim, eu posso me considerar, naquele momento da minha vida, uma mulher completa. Só que algo dentro de mim estava me deixando angustiada. Assim como outras pessoas podem pensar, vai falar assim, mas ela tinha tudo, por que que ela estava angustiada? Você era ingrata, enfim. Não, eu era grata, eu fazia sempre o bem para as pessoas, eu sempre ajudava todo mundo que eu podia ajudar, enfim. Mesmo tendo tudo, eu faltava alguma coisa. E aí, no meu subconsciente, naquele momento da minha vida, analisando toda a minha situação, eu achei que eu estava faltando um pouco mais de Deus na minha vida. Então eu fui até uma igreja, né, independente de qual seja, eu fui até a igreja, comecei a frequentar os cultos, fui me sentindo melhor, obviamente, porque a palavra de Deus ela é sempre bem-vinda e eu sou cristã, então para mim ela é um diferencial. Mas ainda assim ficava uma angústia dentro do meu coração, ficava um sentimento de falta alguma coisa. E eu analisava tudo e não faltava. E aí o que acontece nesse intervalo? Isso foi em 2022 e lá eu comecei a estudar, eu comecei a ler livros e eu sentia que os programas que eu fazia não me satisfaziam mais, que os lugares que eu ia já não correspondiam mais ao meu ser, às coisas que eu realmente gostava. Então começou a gerar um incômodo gigantesco. Hoje eu entendo que esse incômodo é o universo te chamando por uma mudança. Mas lá, naquele período, em 2022, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu achava que eu estava entrando em depressão. Então, nesse intervalo, né, aconteceram outras coisas. Minha vida continuou, continuei procurando, indo à igreja. E a minha sogra, ela teve um tumor. E aí, no carnaval de 2023, eu peguei, ela, na verdade, né, terminou o carnaval e ela me propôs a gente fazer uma quarentena sem bebida alcoólica. Não que eu bebesse horrores, mas eu sempre bebia frequentemente, socialmente, quando eu saía, enfim. E aí eu falei pra ela, tá bom, vamos fazer. E comecei a quarentena. Nisso, eu estendi, terminou os 40 dias, né? Terminou a quarentena e eu me senti muito bem sem beber. Eu falei assim, caramba, como eu tô me sentindo bem. E aí eu prorroguei, né? Eu não estar bebendo. Aí todo mundo falava assim pra mim, ai, você não bebe mais, você tá sem beber, você parou de beber? Eu falava assim, não, gente, eu não parei de beber. Eu simplesmente estou sem beber. E aquilo eu fui cada vez achando que eu tava melhor, tal. Então, assim, fui me sentindo muito bem. Aonde vocês vão entender já já onde eu quero chegar com tudo isso. Isso terminou a quarentena em abril. Maio, junho, julho, frequentei todos os eventos bebendo muito pouco, esporadicamente, para as pessoas pararem de ficar me cobrando que elas queriam que eu ficasse, que eu bebesse com elas. E aí, quando foi em julho, dia 3 de julho, eu ainda continuei angustiada, continuei estudando, comecei a ler livros e achei que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não estava descobrindo o que era. E aí, no dia 3 de julho, né, foi numa segunda-feira, se vocês olharem na folhinha de 2023, quando foi 1 hora da tarde, eu recebi a notícia que meu marido tinha tentado suicídio com uma arma de fogo, né? Ali o meu mundo, ele desabou. E eu descobri que ele fez isso porque nós estávamos falidos financeiramente, então ele acabou tomando essa atitude absurda e drástica. Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu sou cristã, eu tenho um Deus que ele não tem medida, eu não consigo descrever o tamanho dele para vocês. E de misericordioso, de pai amoroso, de provedor, enfim. O Deus, todas aquelas faces que tem de Deus na Bíblia, ele existe na minha vida. E aí eu tive o Deus da ressurreição, né? Eu tive a ressurreição. O Ricardo, meu marido, não veio a óbito,
ficou 21 dias em coma, né? Ainda tá com a bala alojada no cérebro, não vai ser retirada. Tem eu esqueci o nome agora, mas vamos falar de um modo bem grotesco. Ele tá, né, com o furo ainda da bala no céu da boca, aguardando uma cirurgia, enfim. Estamos vivendo ainda uma fase muito, não digo ruim, mas ainda estamos colhendo as consequências do ano de 2023. Estamos em 2025 e ainda estamos nesse processo. E o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que nessa ocasião, né, nesse ocorrido, que eu chamo de um divisor de águas na minha vida, ali eu entendi o que estava acontecendo comigo. A minha alma estava me preparando para o que eu ia viver. Porque se alguém chegasse para mim e falasse, olha, se prepara, porque em julho vai acontecer isso com você, eu ia falar, não faz isso que eu não vou sobreviver, eu não vou suportar. Então, o que eu entendo de tudo isso? Eu entendo que a minha alma estava me preparando, que o mundo espiritual estava me preparando, que o meu Deus, que eu acabei de falar que é o provedor, que ele cuida de mim, que ele faz todas as coisas, que ele estava falando, filha, vamos começar a se fortalecer na fé, porque você vai precisar de muito dessa fé. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? E a partir dali, a espiritualidade, o mundo espiritual, ele se levantou contra mim, no caso, e se levantou também a favor de mim. Então, eu brinco que eu tive dois movimentos aí, tanto do mundo espiritual negativo, porque imagina um suicídio na vida, o quanto as trevas fizeram para que ele fosse finalizado, e aí eu imagino o quanto eu orei, o quanto o mundo espiritual do amor se levantou para me proteger e para atender as minhas orações, as orações de todas as pessoas, porque eu tive N ligações, mensagens falando que as pessoas estavam orando por mim, orando pela situação, pelos meus filhos, enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje nesse vídeo, né? Por que eu tô gravando esse primeiro vídeo? Para me apresentar, para falar que a minha vida teve um divisor de águas espiritualmente, do antes-acidente e pós-acidente. Hoje eu sou uma pessoa totalmente espiritualizada, eu tenho tido encontros, respostas do universo de uma forma que talvez uma outra pessoa ou alguém que esteja vendo meu vídeo seja meio cético não vai acreditar, mas eu quero começar a divulgar com vocês as palavras que chegam até a mim, os insights que eu ando tendo, as sincronicidades que eu tenho tido com o universo. Então esse vídeo ele está sendo gravado para isso, para que vocês entendam um pouco da minha história, porque eu vou começar a publicar vídeos e coisas e conteúdos e vocês vão falar assim, nossa, mas quem é ela, né? De onde surgiu ela? Alguns amigos meus que vierem a ver meu vídeo também vão falar assim, nossa, mas essa não é a Vanessa que eu conhecia, a Vanessa que a gente conhecia era diferente, né? Então, assim, hoje realmente eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma outra conduta de vida, eu tenho uma outra visão de vida, eu tenho uma outra perspectiva de vida e para alguns vai parecer loucura, mas hoje aquela angústia que eu tinha dentro do coração, ela sumiu, ela desapareceu. Claro, tenho preocupações, tenho infinitas preocupações, tenho milhares de coisas para resolver, né? Mas aquele vazio, aquela coisa que estava me consumindo, ela sumiu. E isso me deixa muito feliz, porque eu entendo que era um aviso do universo me preparando por uma coisa que eu não sabia que eu tinha tanta força para sobreviver e para viver. Então isso para mim também é uma coisa maravilhosa. Eu tô aqui para divulgar essa história, porque tudo que eu faço tem que ser em honra a Deus e a Jesus Cristo, né? E essa ressurreição, essa não morte, esse levantar igual Lázaro levantou, né? Saiu da cova, saiu da morte, é uma coisa que muitas pessoas não têm esse milagre e não têm essa dádiva. Eu posso falar que eu vivi um milagre na minha vida. Então, assim, eu li 500 milagres enquanto toda a situação estava ocorrendo ali na Bíblia. E, de repente, eu vivi um milagre. Então, assim, hoje, se eu pudesse, né, se fosse na época de Jesus Cristo, eu colocaria lá a ressurreição também, seria um item da Bíblia, porque eu vi com os meus próprios olhos. Jesus não estava de carne e osso, mas eu tenho certeza que ele estava espiritualmente, e todas as coisas boas que sempre fluíram na minha vida também, elas estavam espiritualmente. Quero deixar claro aqui que eu não sou uma pessoa evangélica,
frequento uma igreja evangélica, ainda continuo frequentando a igreja, mas eu não sou uma pessoa batizada, né? Por que que eu não sou batizada? Também vou explicar aqui nesse vídeo para que tudo fique bem esclarecido. Porque eu acredito no mundo espiritual como um todo. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus Cristo, né? Então eu acho que a igreja, eu amo a minha igreja que eu frequento. Um dia eu vou filmar alguma coisa delas, vou postar, a gente vai falar dela aqui. Mas ainda assim eu acho que sempre tem aquele dogma, né, do ser humano, do homem, pitacando ali nas coisas de Deus. Então talvez seja por isso que eu ainda não me tornei uma evangélica 100%. Mas amo os louvores, tem um Deus, igual eu falei para vocês já, torno a repetir, vou falar quantas vezes forem necessário. Tem um Deus de misericórdia, tem um Deus de milagres, tem um Deus provedor, tem um Deus inexplicável. E esse vídeo é para ele. Ai, Vanessa, você falou muitas vezes a palavra Deus, por favor. Não precisa assistir meus vídeos. Não perca nem seu tempo. Porque para mim existe Deus que pode ser considerado aí por muitos como um todo, como vácuo quântico, como uno, como um ser todo-poderoso. Dê o nome que você quiser. Mas para mim ele é Deus, vai ser sempre todo-poderoso, é o todo mesmo, todo-poderoso. Então para mim Deus e todo, eu acho que são os dois nomes mais incríveis, porque é Deus e todo. Então assim, eu vou compartilhando as minhas histórias com vocês, tá? Espero que vocês sejam bem-vindos ao meu canal. Por favor, se inscrevam, compartilhem, curtam, porque isso faz com que o YouTube direcione, né, esse vídeo para mais pessoas. Lembrando que estamos tratando de uma coisa muito grave, que foi uma tentativa de suicídio. Então, assim, a gente sabe o quão grave, o quantas pessoas acabam fazendo a mesma coisa, cometendo esse mesmo erro por causa de bens materiais e no fim das contas não valeu a pena. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo também. Mas que esse vídeo possa chegar no coração das pessoas, que vocês possam me acompanhar nessa minha jornada que se inicia agora. Tá sendo bem difícil para mim fazer esse vídeo, eu confesso, porque eu não sou uma pessoa expositiva. Tanto é que quando aconteceu tudo isso com a minha vida, eu vi a minha vida que era uma caixinha fechada, né? Que eu sempre fui uma pessoa bem discreta. Eu vi minha vida totalmente aberta para todas as pessoas, pessoas estranhas que não tinham nem intimidade comigo me mandavam mensagem. Isso me confortava, mas também me tirava a paz. Eu ficava muito incomodada, porque eu falava assim, nossa, fulano, né, mal falava comigo, de repente tá aqui sabendo de tudo. Então tudo isso me tornou uma pessoa muito diferente. E estar aqui expondo, então, mais ainda a minha vida, me mostra que eu cresci muito de lá pra cá, que hoje eu tenho sanidade para lidar com isso, né? Recebi muitas mensagens de coisas boas, mas também recebi muitas torções de nariz, recebi muitas ofensas, muitas cobranças, porque imaginem vocês que nós falimos. Então, a quantidade de pessoas que não foram pagas, né, em todo esse processo. E isso é uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito com o que eu acreditava, com a minha fé, porque assim, é você falar, Deus, e agora, né? Olha pra mim, o que vai ser de mim? E as coisas irem se encaixando, ainda falta muito para se encaixar, falta. Se tem muita gente ainda pra gente resolver, tem muita coisa para eu resolver. Inclusive vai ser um vídeo também que eu vou fazer referente às pessoas das quais foram envolvidas em todo esse processo, porque eu tenho inúmeras desculpas, inúmeros perdões, inúmeras justificativas para falar com cada um. Mas assim, isso são longos vídeos ainda que ocorrerão. Mas é isso, gente. De um modo geral, explicando para vocês que existiu então uma Vanessa antes de 2023 e hoje é uma Vanessa totalmente diferente em 2025. Para aqueles que não me conhecem, sejam bem-vindos. Para aqueles que me conhecem, que estão assistindo esse vídeo, sim, pessoal, eu sou uma outra Vanessa. Talvez vocês não vão me reconhecer aqui nesses vídeos, vão achar que eu fiquei muito estranha, ou que eu fiquei bem melhor, ou que eu fiquei pior, enfim. Estou aprendendo a digerir, a não digerir a opinião das pessoas, por isso eu convido aqui nesse vídeo somente a ficar aqueles que têm a mesma vibração que a minha, que tem os mesmos interesses nos assuntos que os meus, porque eu acho que de maldade, de rancor, de ódio, o mundo já está muito saturado. Então, vamos propagar o amor. Eu acho que o YouTube hoje é uma plataforma liberada. Você não precisa assistir uma coisa que você não se identifica, né? É só você ignorar e passar. Então, assim, eu peço que vocês que estão aqui agora
curtam meu vídeo, sejam bem-vindos e vamos trocar ideias, que vocês me perguntem coisas que se eu postar, que a gente troque conhecimento. Eu acho que essa é a palavra, esse é o resumo do que eu quero aqui no YouTube, trocar conhecimento com vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.